Ai, gente, podemos voltar a assistir novamente Boys Over Flowers? Ah, tristeza. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube. Eu tô vindo um pouco sem roteiro, tá? Mas eu vou tentar trazer bastante informações disso. Tô trazendo resenha pra vocês aqui de F4 Thailand Boys Over Flowers. A série terminou há algumas semanas. Não sei exatamente que dia que vai sair esse vídeo, mas ela terminou no dia 9 de abril e vamos comentar um pouquinho sobre os prós e contras aqui de Boys Over Flowers, a versão da Tailândia. Pra quem tá um pouco perdido em relação a Boys Over Flowers, essa é uma série que ela foi produzida inicialmente na Coreia do Sul, né? Teve sua versão lá na Coreia. E aí a GMM TV, a parceria, né? Toda a questão de produção e direção da série, resolveu fazer a sua versão intitulada F4 Thailand Boys Over Flowers. Eu não sei se a história teve alguma mudança. Eu creio que não, mas eu não assisti a versão sul-coreana. Posteriormente, quem sabe eu assisto. Então eu tô vindo como se fosse uma história super inédita. Basicamente a história é o seguinte: existem 4 amigos, Taime, Kevin, MJ e Jill, que eles são assim o top do top. Não tem outra explicação. Eles são os maiorais dentro da escola, eles são podre de ricos e eles meio que comandam aquela escola, né? Até o próprio diretor e os professores têm medo deles. O que acontece? Só que eles não são assim pessoas maravilhosas. Eles gostam de jogar com as pessoas. Eles gostam de fazer coisas com as pessoas que não são legais. Não a questão sexual, tá, gente? Mas a questão da violência. Pode ser que inicialmente Boys Over Flowers seja uma série um pouco pesada. Pela questão do próprio bullying, pela questão de você pode fazer o que você bem entender. Ela pode parecer um pouco assim, mas ela vai melhorando ao longo do tempo. Quem não tem muita habilidade ou não tem muita vontade de assistir uma série que traga o bullying, eu não indico pra vocês, mas ela dá um fechamento bastante interessante pra isso. O que destaca na série? Os 4 que são o F4, né, ou F4, eles são meio que o dono da escola, né? Então eles comandam a escola. E quando eles querem que alguma coisa aconteça de ruim com as outras pessoas, eles dão um cartão vermelho para a pessoa. A pessoa vai lá no armário dela, abre o armário, se ver o cartão vermelho que tem lá dentro, a escola inteira vai poder fazer o que bem entender com eles. E é ali que começa a desenvoltura dessa história. Isso acontece com várias pessoas nessa questão do cartão. E aí nós temos a entrada da personagem Gloria. Ela está estudando ali, ela é uma menina de classe muito pobre e ela acaba entrando na escola por uma bolsa. E aí ela começa a estudar na escola, ela começa a conhecer o pessoal e conhece essa questão do F4. O que acontece quando a pessoa recebe um cartão? No entanto, ela é escolhida para ser a bulinada e além dela receber as suas agressões na escola, ela é levada para um estádio abandonado da escola onde ela continua tendo as suas agressões. No entanto, ela enfrenta o gigante, né, o chefão do F4, que é o Taime, que é interpretado pelo Bright. Aí no caso ela enfrenta ele e ela acaba dando um chute nele. O desenrolar da história começa ali, porque ele quer muito conhecer quem é essa garota que o enfrentou, porque até então ele não tinha esse enfrentamento, né? Ele não tinha quem batesse de frente com ele. E agora ele quer saber o porquê que essa menina tá enfrentando ele. Ele é o maioral da escola, ele não pode sofrer dessa maneira. E aí que ele acaba começando a ter um envolvimento com ela. Inicialmente um envolvimento mais de inimigos, porque ele quer saber o porquê que ela enfrentou ele dessa maneira, porque que ela não teve medo desse enfrentamento, né, dessa jogada dele, e a vida que ela tem, né? Como que é a vida dela. E é uma vida, sim, bastante ruim, né? Porque ela vive numa casa muito pequena, os pais falam em cima, né? A conversa deles na hora da comida é um querendo sobrepor a voz do outro, né? É um inferno. E ele começa a conhecer essa menina, né? Vamos lá conhecer quem é Gloria, ou Goria. Eu não sei exatamente a pronúncia do nome dela. Mas vamos conhecer, vamos, né, ter essa vontade. No entanto, a gente tem também a história dos outros 3,
três, do Kevin, do Dio e do MJ, e também a própria história do Time. O Time, ele é herdeiro de um grande grupo de investimento e de, se não me engano, de empreiteiros também, alguma coisa assim, dentro da Tailândia, que é o grupo Parama. A mãe dele que acaba dominando, né, tudo, que é a grande chefona ali do grupo, só que ela quer trabalhar o Time para que ele possa ser o herdeiro do grupo. Só que ela não tem escrúpulos em relação a isso. E essa história dele com a Gloria é uma história que para ela não tem cabimento. Ela quer que o filho seja uma pessoa fria e calculista, ao contrário da Gloria, que quer tirar dele esse sentimento tão frio e que possa aquecer o coração do Time. E é que a situação fica bastante complicada, né? Porque nós temos várias coisas ali que vão acontecendo durante a série, travando esse relacionamento e que vai travando também o desenvolvimento dela e de muitas outras coisas. Uma coisa que se destaca é que inicialmente a Gloria não gostava do Time. Ela tinha um amor platônico pelo Dio, que era amigo do Time, né? Que é amigo do Time e que ele é desenhista. No caso, o Dio, ele é herdeiro de uma clínica, de um grande hospital da Tailândia. Então, que ele tem esse cuidado melhor com as pessoas, né? E aí ela tem essa paixão platônica por ele. Ele não tinha inicialmente a paixão, isso foi desenvolver depois. No momento em que ela tem um enfrentamento com o Time, a coisa muda de figura. Ela começa a ter um envolvimento com o Time, aquele amor que ela tinha pelo Dio vai ficando para trás, até que ela começa a amar o Time. Mas isso tem desenvolvimentos e consequências muito grandes ali, né? Porque é um relacionamento que a gente vê de primeiro momento que não vai dar certo, justamente pela mãe do Time, que não quer que ele tenha esse coração aquecido, também por outras situações, né? A Gloria também tem uma grande decepção com o Dio por causa de uma outra garota, e a gente tem outras histórias, né? Temos a irmã do Time que também se envolve, temos a família da Gloria que também se envolve, nós temos o chefe dela na floricultura onde a Gloria trabalha, a amiga dela também, pode ser que eu dê algum spoiler por aqui, mas que tem também todo o desenvolvimento. Eu tenho prós e contras da série. Os meus prós é o seguinte: eu gostei muito do desenvolvimento da história em si, eu acho que foi bastante interessante a gente ver essa redenção do Time em relação aos seus sentimentos pela Gloria, e o último episódio também deu aquela forçada de tipo, nossa, será que não vai dar certo? Mas a gente tá vendo que tá tudo dando muito certo nas produções da GMM ultimamente. Também da própria desenvolvimento da amiga dela da floricultura, das pessoas em volta ali que acabam muitas vezes tirando vantagem em cima da Gloria. Temos duas situações importantes, de uma amiga dela da escola, que se mostra uma pessoa completamente desequilibrada, e de um amigo também da escola, que se mostra também um cara completamente desequilibrado. Então são situações bastante interessantes. Eu acho que a série foi assim, teve um gasto exorbitante com isso, porque eu achei que teve muita riqueza, muito carro de luxo, roupa, tivemos, claro, os patrocínios, locações. Eu achei que a série foi uma série cara. A GMM deve ter dinheiro pra gastar com isso, né? Mas eu achei uma série bastante cara, que teve muita coisa de luxo ali que, nossa senhora, mas enfim. Meu contra em relação à história é justamente o desenvolvimento dos outros três personagens. Parece que a direção esqueceu que era F4 e deixou F1, né? Desculpa a analogia. Mas desenvolveu a história do Time tão bem e os outros três ficaram de lado, né? Nós tínhamos uma história do Kevin com a amiga da Gloria da floricultura, e no final a gente não sabe o que aconteceu. O MJ, a história dele foi ser contada lá num patrocínio, né? Que o KFC tava patrocinando a série, e a história do MJ foi contada lá no patrocínio. Aí ficou uma forçação de barra, tá, gente? Essa questão do patrocínio. Tudo bem, é patrocínio, se foi isso que foi fechado no contrato, tudo bem. Mas pra mim forçou um pouco a barra. E o Dio, que no final a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Ficou lacunas, né, abertas ali para aqueles personagens que não tiveram a história desenvolvida. No final tem um texto bem interessante da Gloria falando dos quatro em si, mas eu ainda acho que poderia ter tido algo a mais dos personagens. Poderia ter sido muito mais trabalhado os personagens ali do que propriamente deixar só o final ali para a Gloria e para o Time. Vejo dessa maneira. E também a redenção
redenção da mãe do Time é uma coisa boa, isso. A redenção dela de sair de ser uma pessoa dura para dar um futuro bastante interessante pro filho. Eu gosto de Boys Over Flowers, é o primeiro drama que eu vejo que não é BL, né, que é um Lacorne, então a gente não tem o envolvimento gay ali. É a reedição de parceria Bright Win de Together, mas eles só são amigos ali na história. E eu gostei de ver essa diferença, né? Porque eu tinha acabado de assistir Together e Still Together para começar a assistir Boys Over Flowers. E aí eu vi uma grande diferença ali. É interessante também as expressões do Bright. Acho que é uma coisa que me destaca bastante também. De quando o personagem do Bright é aquele cara mais seco e calculista, pro Bright, né? Pro Time, que é muito mais aberto e que tem muito mais amor. É bem interessante a gente analisar isso. Gosto da série, é uma boa indicação aí de Lacorne. É uma série que pra mim foi bem cara, né, por tudo que teve ali. Vocês assistiram a Boys Over Flowers, a versão da Tailândia? Comenta aqui embaixo pra eu saber, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. Também fale aqui pra mim o que você quer ver de conteúdo aqui no canal, seja falando de dramas, seja falando de entretenimento e jornalismo. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.